Boa noite a todos. É, eu não gostaria que fosse bem uma palestra, não, sabe, Jean? É mais para a gente conversar um pouquinho sobre um trechinho do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. E eu escolhi esse capítulo, Sede Perfeitos, porque ele fez parte do nosso último Evangelho aqui em casa, em especial o item 4, que a gente se debruçou bastante aí no item Os Bons Espíritas. E na leitura que eu e meu marido fizemos, nesse dia me tocou bastante. Eu falei, puxa, eu até comentei com ele, isso aqui é uma palestra, olha que profundo, né? E a gente não para muito para pensar. Então ele me deu assim algumas ideias sobre o que desenvolver, como desenvolver, para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre esse tema que eu considero bastante importante, né? E ele é bastante profundo, porque olha só, quando a gente busca uma casa espírita, uma igreja, uma doutrina, um grupo de estudo, a gente busca o quê? Respostas, né? Respostas para os nossos questionamentos mais íntimos, nossos questionamentos, principalmente sobre os temas centrais que norteiam aí a complexidade da nossa condição, né, enquanto ser encarnado aqui. E a doutrina que a gente abraçou, a doutrina espírita, né, ela nos proporciona todos essas respostas, né, porque ela traz esclarecimentos sobre esse caminho da verdade que a gente tenta busca, né, o porquê das coisas, enfim, e também nos proporciona explicações muito coerentes sobre esses conflitos internos que a gente vive, né? Incluindo essas dicotomias que nós temos entre mente e corpo, né? Sobre alegria, tristeza, vida, morte, ódio, amor, perfeição, imperfeição. A gente vive, nós somos tudo isso, né? Razão, emoção, e a gente briga, né? A gente briga com as nossas dicotomias, né? Felicidade, infelicidade, a gente vai falar muito sobre felicidade, infelicidade, o tema traz isso, né? E aqui é um convite para a gente ressignificar aquilo que a gente chama de contradições, que não são contradições, né? E essas dicotomias, aquilo que a gente pode chamar de contradições, também não são falhas, né? Ela faz parte da nossa complexidade e que nos torna tão únicos, tão complexos e tão únicos, né? E o objetivo maior dessa compreensão, gente, é a busca constante do nosso equilíbrio interno, da nossa harmonia, né? A gente se preocupa muito mais com o nosso externo do que com o nosso interno. A gente vive muito mais as nossas questões adaptadas do que a nossa essência. A gente se afasta da nossa essência, né? Então, esse é um convite. O tema é um convite para a gente realmente refletir sobre todos os temas que a gente tem. É interessante porque esse item 4, né, os bons espíritas, ele trouxe à tona muitos temas de palestras, né? E a gente vai ver um pouquinho agora, tá? Esse item 4, pessoal, ele está alicerçado, né? Eu estou com o livro aberto aqui, tá? Ele está alicerçado, ele é o capítulo 17, né, do Livro dos Espíritos, e o item anterior é o homem de bem, tá? Então, o item 4, que é os bons espíritas, ele é praticamente uma página e um pouquinho, é bem, bem curtinho. Ele está todo alicerçado nesse tópico, os homens de bem. Então, eu acho que é importante a gente dar uma contextualizada, então, eu vou ler rapidamente, tá? E aí, para não ficar só eu lendo aqui, eu vou passar aqui para vocês. Espera só um pouquinho. Opa, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Muito bem. Então, o homem de bem, né, é todo aquele que
pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Eu quero que vocês prestem atenção nessas palavrinhas aqui. Eu fiz um recorte, tá, pessoal? É muito mais complexo do que isso. Por que que eu quero que vocês prestem atenção? Porque vai ser a resposta da nossa última pergunta de hoje. Eu vou terminar com uma pergunta e vocês vão encontrar as respostas aqui dentro, tá? Então, o homem de bem é todo aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, questionando sua consciência sobre seus próprios atos, perguntando se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Olha isso. Se ninguém tem queixa dele, se está respeitando todos os direitos que as leis da natureza, que é a própria lei divina, né, dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus direitos sejam respeitados? Se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem, estuda suas imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Em todos os momentos, a caridade é seu guia. Então, isso daqui que a gente acabou de ler, pessoal, ele vai ser a estrutura do nosso tema de hoje, os bons espíritas, né? E o tema, ele começa com uma das frases que ela faz parte também dos últimos tópicos desse item. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Mas antes da gente seguir com os bons espíritas, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o que é ser espírita. O que é ser espírita? Vamos ver, quem pode responder? Marcelo, você pode nos ajudar? Posso. Vamos lá. Que é ser um bom espírita ou um espírita? Não, é só espírito. O que é ser Tá, espírita? porque para ser bom espírita tem que fazer muita coisa. Não, bons, eu acho que todo mundo acha que é, né? A gente tem a nossa régua individual para nós mesmos é baixa, né? Ela é baixa. Então, assim, você dá um pulinho, você fala, poxa, pulei a régua. Eu tô lá, eu É. tô no topo, já vou ser medalhista de ouro. Mas não é bem por aí. Então, para se considerar um espírita, eu acho que o principal de tudo é você ter dentro de si a cobrança, não vou dizer uma cobrança no sentido de você se exigir demais, você se é, policiar demais, se culpar demais pelas coisas que você julga ter feito errado ou deixou de fazer, mas sim ter aquela cobrança mansa, né? A mansuetude do Cristo, do Cordeiro de Deus, de ter a cobrança de ser uma pessoa, vamos dizer assim, manso e pacífico, né? Como nós encontramos ali no Evangelho. No Evangelho. Uhum, Sermos mansos frente às adversidades, pacíficos frente às contrariedades, e ter dentro de si também aquele princípio do dia seguinte, eu quero ser uma pessoa melhor. Se cobrar no sentido de constantemente fazer a reforma íntima, né? Você fazer uma autoanálise durante o dia, a noite, não sei a hora que você tem um tempo para parar, olhar para dentro de si e falar, poxa, o que que eu acertei? O que eu errei? Como eu posso fazer para melhorar amanhã? O que eu procrastinei, que eu posso dar pelo menos o primeiro passo, para ver se eu consigo entender que muitas vezes esse primeiro passo é o que vai te trazer o entendimento de que é possível concretizar as transformações. E vou dizer as uhum, transformações individuais, né? Da gente ter tolerância pelos erros alheios, a gente ter o espírito, né, de indulgência, do perdão, independente do, do estar certo ou errado frente às questões da vida ou às contrariedades, e você fazer aquele esforcinho, por menor que seja, de recomeçar as tarefas que você acha que você adiou, você errou e que você pode melhorar. Então, acho que esse é ser espírita, é você ter principalmente o comportamento do exemplificado pelo Cristo, da mansuetude, e você ao mesmo tempo ter
a energia para estar sempre se cobrando a fazer algo um pouco melhor, claro que dentro das suas possibilidades, sem ser algo exagerado, algo que te faça sofrer, mas que ao mesmo tempo te estimule, que seja uma coisa estimulante. Você fala, poxa, peraí, hoje eu dei bom dia, né, para aquele meu vizinho mal-humorado que eu tinha assim asco de vê-lo de tão antipático que ele é. Eu já dei bom dia e eu tive uma reação positiva por parte dele. Ou se não tive, entender que, bem, eu fiz a minha parte, né? Eu fiz a minha parte. Aí já não cabe a mim é, julgar o comportamento dele ou fazê-lo modificar o seu comportamento a forceps. Então acho que o espírito é esse, aquele que tem o compromisso, aí eu resumo consigo mesmo, de estar melhor no dia seguinte, melhor do que estava no dia anterior. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu perguntei para a pessoa errada, porque agora, porque a gente acabou a palestra, né, Marcelo? Você fez a. Desculpa, Muito desculpa. bem, tô brincando, tô brincando. É, É, pois é, né? Você resumiu muito bem, é isso mesmo, tá? Mas assim, a resposta eu vou trazer para vocês de uma forma um pouquinho mais curta, tá? Resumidamente, gente, ser espírita, né? É a gente viver de acordo com o quê? Os princípios da doutrina espírita, que ela é codificada por Kardec, né? E que envolve a codificação? Acreditar em Deus como inteligência suprema, criador do universo, acreditar que o espírito sobrevive ao corpo físico, porque olha só, gente, presta atenção. Se eu acredito em tudo isso, né? Não tem por que a gente fazer certos questionamentos. Olha só, vou começar. Ser espírita é acreditar que em Deus como inteligência suprema. Acreditar que o espírito sobrevive ao corpo físico. Acreditar que a reencarnação é um processo de aprendizagem, né? Para a evolução. É acreditar na intercomunicação dos espíritos o tempo todo. E que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou para nós, né? Ele é o modelo, né, e guia moral para a humanidade. Então, é, isso é ser espírita. E Kardec, deste trechinho do item 4, quando ele fala do reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações, ele faz uma distinção entre crer e sentir, né? Essa crença, que ela é uma crença intelectual, e o sentir, que ele vai para a ação, né? Na prática transformadora, tá? Olha lá. A crença intelectual e a prática transformadora. Só na crença intelectual não vai funcionar. Eu tenho que ir para a prática de transformação, né? Então ele diz que o espiritismo bem compreendido e bem sentido, bem vivido, né? Naturalmente nos leva para aquelas qualidades, para daqueles atributos do homem de bem, que caracteriza, na verdade, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Por quê? Porque um e outro, espírita ou cristão, é a mesma coisa. Na essência moral, é a mesma coisa, né? E isso tudo, gente, está aqui. Se quem está com o livro aberto, tá? Eu estou acompanhando os tópicozinhos, tá? Então, ele traz aqui: o Espiritismo não cria nova moral. O Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral. Ele facilita, né? Ele vem facilitar aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, né? Então, e ele fala que a doutrina espírita, é, ela é clara, ela é cristalina, ela não tem metáforas, ela não tem alegorias, ela vai direto nas questões da existência do ser e do estar. Do ser enquanto essência espiritual e do estar enquanto experiência, que estar na experiência temporária neste orbe, ou em qualquer orbe, né? E mais uma coisa que ele traz nesse capítulo: não precisa de uma super inteligência para a gente poder compreender. O Espiritismo, ele não veio
trazer uma nova moral, mas apenas facilitar essa compreensão na prática da moral cristã. Como ele disse, uma e outra coisa é a mesma, né? Nos oferecendo o que dentro da doutrina? Uma fé não cega, mas uma fé que ele vai chamar de sólida, uma fé racional, uma fé embasada em fundamentos, né? E numa fé que esclarece, tá? O desafio da compreensão moral, eu estou seguindo o texto do item, tá? Kardec, ele lança, gente, aqui uma questão. Ele faz uma pergunta: se a doutrina é tão clara e tão explícita, por que tem muitos que estudam e que dizem aceitá-la, mesmo assim recuam diante da obrigação de se reformarem? Pergunta de Kardec. E a resposta, ele está naquilo que ele chama de imaturidade do senso moral. Depois ele traz também que tem a influência, obviamente, dos fortes laços da matéria. Ele explica, gente, que a dificuldade, ela não está na inteligência, não está na compreensão, não está na quantidade de informações, não está na cultura, né? Mas no grau de sensibilidade, tá? Nessa imaturidade do senso de justiça, do senso de equidade, né? Do espírito. E essa imaturidade que Kardec se refere, ela independe de uma instrução educacional, como a gente assim fala, escola, né? Livros, tá? Mas ela depende muito mais do nosso livre-arbítrio, bem direcionado. Livre-arbítrio direcionado, mas em prol do quê? Sempre do bem-estar, em bem-estar social. Por isso que ele fala sempre no bem, né? E esse interessante, porque esse bem-estar social, a gente acha que é o social outro, né? Não, eu faço parte dessa sociedade. É o bem-estar social meu do outro. Eu não estou dissociado desse contexto, né? Muito bem. Essa imaturidade é basicamente a desconexão entre a inteligência e a moralidade. Isto é entender a teoria. Eu entendo bem a teoria, mas eu estou em dessintonia, eu estou em desarmonia com os princípios das leis divinas. Eu entendo, eu dou palestra, mas eu vivo efetivamente no dia a dia, como Marcelo bem colocou, né? Como Santo Agostinho realmente nos convida. Quanto que a gente realmente faz esse exercício, né, de reflexão diária? Eu sei que muitos fazem, né? Vamos lá. Nesse item 4, Kardec também ele traz um conceito muito interessante sobre espírito imperfeito, né? O espírito imperfeito é aquele que ele acredita, é espírita, né? Ele acredita em tudo aquilo que a gente falou da doutrina, né? Comunicação com os espíritos, tá? Em Deus como o Criador, mas ele acredita, mas ele se apega mais aos fenômenos do espiritismo do que propriamente à moral, tá? Ah lá. Acredita nos espíritos, mas se apega mais aos fenômenos. Ele não se atenta para modificar as suas fortes tendências instintivas. Tendências instintivas. A gente sempre fala assim, tendências negativas. É ruim, mas não é que é ruim. A gente só precisa fazer alguns ajustes. A exemplo de Saulo, que fez só alguns ajustes, né? E se tornou Paulo. Ele precisava de toda aquela fortaleza interna que ele tinha, né? É, então é isso. É, a gente é muito hábil em arrumar desculpas, né? Para justificar as nossas ações, as nossas decisões, não é verdade? E ele fala que o espírito imperfeito, ele faz a primeira parte, tá? Por exemplo, na caridade,
é o primeiro a estar na caridade, a ajudar o próximo, mesmo dentro da casa espírita, ele é caridoso, fora. Mas ele é muito duro e exigente dentro. Muitas vezes dentro de si, muitas vezes dentro de casa, muitas vezes dentro daqueles, ou junto àqueles, que ele espera reciprocidade e cobra, porque tem uma condição. Então, é uma troca condicionada, né? Ela não é, ela não é incondicional, tá? É como se, assim, ele está dentro da doutrina, ele acredita, ele ora, ele faz evangelho, mas é como se a luz ela fosse pequena, né? Em algum momento ele traz uma visão enevoada, um nevoeiro. É como se a luz ela não chegasse, ela não fosse suficiente para orientá-lo neste caminho diferente, no ir além, né? Então, dentro dos desafios de compreensão, é, Kardec traz que os laços materiais, né? Eu havia colocado para vocês sobre os laços materiais, eles são muito fortes ainda. Ele tira a nossa visão de infinito, de pesar consequências futuras, de pensar a longo prazo. Por quê? Porque eu estou muito preso ainda. Eu estou muito preso ainda às coisas materiais. E ok, que a gente está no caminho, né? E, 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 e isso faz com que a gente não consiga efetivamente ampliar, né? É, essa visão de futuro, nos trazendo muito para o presente, o aqui, o agora. Principalmente quando a gente vive uma situação de grandes provações financeiras, de doença, de família, então essas coisas do dia a dia, elas nos chamam, né? Elas nos atraem, tá? E isso vai fazendo com que a gente se distancie da nossa essência, né? Do nosso ser espiritual, tá? É que complicado. Eu tinha preparado um tópico aqui para falar sobre ser consciente, ser espiritual, mas aí ia ficar muito longo. Muito interessante numa próxima, quem sabe alguém falar sobre esse ser espiritual, né? Mas assim, esse aqui agora, ele está preso aqui aos nossos gostos, aos nossos desejos, às nossas necessidades, às nossas sensações, aos nossos hábitos e comportamentos, e a gente justifica os nossos hábitos e comportamentos o tempo todo, né? Então, a doutrina, para um espírito imperfeito, ele chama espírito imperfeito, ele é um fato simples. A doutrina é um fato simples, que ele conhece, mas ele não aplica. Ele não aplica, né? Então, olha só. Ele trouxe aqui, na verdade, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? O espírito imperfeito, ele é muito preso à matéria. Aqui são os laços materiais. A pessoa passa a semana estudando a caridade moral, mas na roda de amigos ou no cafezinho do trabalho é a primeira a tecer comentários negativos sobre a roupa, o jeito ou a vida pessoal de um terceiro. Vícios do hábito. Ao ser questionada, a pessoa pode até dizer: eu sei que não devia, mas é mais forte do que eu. Ou, ai, gente, é só um comentáriozinho, não vai fazer mal para ninguém, né? É o que ele chama de espírito imperfeito, né? Obviamente é que a gente tem dentro do processo de dicotomia aí o oposto, né? E ele traz também um conceito de espírito verdadeiro e sincero, né? E esse espírito verdadeiro e sincero é aquele que, em grau superior de adiantamento moral, ele domina um pouco mais a matéria. Olha que isso. Ele é mais tocado, ele é mais sensibilizado no coração, tá? Porque quanto mais eu afasto das questões materiais, mais eu estou vivendo o meu mundo espiritual, mais o meu mundo do coração. Mais eu saio do mundo concreto, eu vou para o mundo um pouco mais abstrato, mais impalpável, né? Que a gente chama de um campo um pouco mais metafísico, né? Então, se reconhece, olha lá, o espírito é verdadeiro e sincero, ele é mais sensibilizado no coração, se reconhece pela transformação oral e pelo esforço diário,
para dominar as más inclinações pela vontade firme de evoluir. Normalmente isso acontece no silêncio, né? E aí ele dá sequência no item falando sobre o desafio da caridade moral, né? O coração tocado e o domínio das más inclinações. Não basta ouvir os sons da doutrina, é preciso se comover com os acordes. Olha isso, né? O Evangelho de Jesus e o Espiritismo nos ensinam o quê? Que a caridade é, antes de tudo, moral. E a caridade, ela é descrita pelo apóstolo Paulo aqui, ó, a caridade, antes de tudo, moral, né? E ela é descrita pelo apóstolo Paulo como sendo o quê? A aquisição da paciência. É onde eu vou trabalhar a paciência, a bondade, a indulgência, o perdão, né? E é aqui que a seletividade ela se revela, tá? Agora vamos pensar juntos, ok? Vou envolver um pouquinho vocês agora, tá? O que que é mais difícil? Vamos lá. Jean, Luiz, não vou falar para você não, Marcelo, porque senão você vai dar outra palestra aqui. O que que é mais difícil aqui? Doar um valor anonimamente para um desconhecido que você nunca mais verá, ou ter paciência para ouvir pela 10ª vez a mesma queixa do seu familiar idoso. Participar de um trabalho de distribuição de sopa na rua, ou ter indulgência para perdoar e relevar a grosseria do seu colega de trabalho que tem um temperamento difícil. Percebe que são coisas no meu dia a dia, são as coisas mais simples que a gente às vezes não consegue trazer para as nossas reflexões, né? Então, a depuração desses que ele vai chamar de tijolos para construir o reino de Deus dentro dos nossos corações, é tijolo a tijolo. São coisinhas pequenas. A tolerância, a paciência, a renúncia, a nossa forma ácida de falar, as nossas observações que não levam a lugar nenhum, né? É, são coisinhas pequenas no dia a dia. Então, o que que é mais difícil? Elogiar a bela palestra de um orador famoso ou ter benevolência para não criticar a falha ou a fraqueza daquele irmão que trabalha ao seu lado no centro espírita? Kardec, gente, sugere que o autoconhecimento é o meio mais eficaz para o progresso moral. Por quê? Porque a gente conhece verdadeiramente, a gente se conhece verdadeiramente quando a gente consegue parar para refletir sobre as nossas, não qualidades, qualidades a gente tem muita facilidade, né? Mas as nossas imperfeições, e para isso tem que ter coragem, tem que ter muita coragem. E eu estou exercitando também a humildade quando eu faço isso, né? Então, identificar as nossas imperfeições para poder corrigir. Porque como que eu posso melhorar algo que eu nem sabia e que nem me atinou que eu tinha que melhorar, né? Então, essa reforma íntima, esse processo, esse progresso moral, ele começa com a reforma íntima, nas pequenas coisinhas do dia a dia, né? Então, ele recomenda essa prática, né, que é o exame de consciência, que ele foi inspirado em Santo Agostinho, tá? Conforme nós já falamos aqui, todos nós somos eruditos, doutores na teoria. A gente dá aula, curso sobre isso, mas, sinceramente, quantos de nós aqui, né, ouvem, mas não conseguem efetivamente praticar uma reflexão diária sobre os nossos próprios atos? A forma como eu olhei, a forma como eu falei, não o que eu falei, mas como eu falei, como que o outro interpretou, como é que chegou até o outro, né? Então, eu tenho que fazer essa reflexão, e não é fácil, sobre a forma como eu falo, a forma como o meu tom, o meu timbre, como que isso impacta no outro.
E esse exercício que Santo Agostinho e Kardec, né, nos convida, tá? É, esse é um exercício de depuração diário e que ele é individual. E ele é necessário que a gente faça com a maior urgência, né? E, gente, toda essa questão de moralidade que a gente está falando não tem nada a ver com idade cronológica, né? Porque a gente encontra aí, nós que trabalhamos com a evangelização de crianças e jovens, a gente encontra muitas crianças e jovens dando um baile de moralidade nos mais velhos, é ou não é? Né? E nós estamos nos referindo aqui sobre a imaturidade espiritual e a falta de boa vontade, né? Nós estamos falando em dominar as más inclinações. Nós estamos falando em dominar e rever os nossos maus hábitos e comportamentos inadequados, tá? Vamos lá. Ele traz também, nesse tópico, o desafio da vontade firme. E aí eu fui buscar, né? Eu lembro de ter lido uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que ele fala sobre a força de vontade, né? Então, Emmanuel afirma que a falta de boa vontade é o pior dos obstáculos para o progresso espiritual. Eu sei o que precisa ser feito, eu sei como precisa ser feito, eu só não faço, né? Então, ele é o pior dos obstáculos para o progresso espiritual e para a solução, dos problemas da vida terrena. Porque sem boa vontade e mudança de comportamento, não há solução. A gente não sai do lugar. Amanhã vai ser a mesma coisa. Apenas a gente só decidiu atrasar um pouquinho no caminho, né? Claro, gente, quando a gente fala de algumas pessoas podem estar se perguntando, né? Eu estava falando com uma pessoa essa semana que ela está em tratamento médico, né? E a gente estava conversando sobre algumas questões e ela foi fazer um exame médico. E, e a gente tocou nesse assunto de falta de força, falta de vontade, desânimo, né? Então, a gente tem que olhar para as questões orgânicas, né? Porque, como o Luiz bem gosta de falar, nós somos seres bio, psico, sócio, né? Espirituais, então eu tenho que cuidar do meu bio. Então, a gente não pode descartar qualquer tipo de problema de ordem orgânica, porque a gente sabe, né, que a carência de gente, eu não sou médico, tá? Mas assim, a carência de ferro, a carência de vitamina D, a carência de vitamina de todo o complexo, em especial do B12, do complexo da cadeia B, né? Ele vai provocar exatamente isso: apatia, sonolência, desânimo, fadiga, inclusive alteração de humor. É ou não é, Luiz? Sem Né? dúvida. Então a gente tem que descartar essa possibilidade, tá? Mas olhando para o campo do nosso ser espiritual e não do nosso ser orgânico, né? A falta de boa vontade, ela tá, não tá aqui, não tá aqui. Mas assim, a falta de boa vontade, gente, ela normalmente ela tá relacionada com o quê? Com orgulho, com a vaidade, com o preconceito, né? Com a falta de sinceridade para conosco mesmo, para a gente poder admitir que isso ainda está presente em nós, né? Então é fundamental, tá? Para nós e dizemos trabalhadores espíritas, nós não nos iludimos somente nos estudos e na realização de tarefas, mas buscarmos um equilíbrio nessa interiorização dos ensinos, acima de tudo, nos esforçando para aplicar os conhecimentos no nosso cotidiano, né? E de forma gradual, tá? Sem grandes cobranças. Porque assim, ai, não sou tão perfeita, mas eu sou melhor do que eu fui ontem, né? Ah, eu sou um desastre. Como que eu era um ano, dois, 5 anos atrás? Se eu não valorizar as pequenas conquistas,
né? Eu preciso desse impulso para poder, né, seguir, tá? Então, ele diz assim que a parte mais difícil do nosso processo de evolução é a transição do saber para o agir. E Kardec, ele encerra esse nosso estudo, quer dizer, esse item 4, né, com uma chave final falando sobre desafios da vontade firme, né? É, o autoconhecimento a que Kardec se referiu lá atrás, o autoconhecimento, gente, o que ele traz para nós? Ele mostra o erro. E a vontade firme nos dá a força para combatê-lo. Olha isso. A vontade firme é o espírito dominando a matéria. O autoconhecimento nos deu a bússola. A doutrina nos deu o mapa. E o evangelho nos deu o destino. Qual é o nosso destino final? Eu já falei numa palestra anterior. Qual é o nosso destino final, Jean? Nosso destino final é o reino de Deus. É o reino de Deus. Todos nós vamos ser anjos um dia, né? É a angelitude, né? Isso aí. Pois é. Então, as provações que a gente passa na vida, pessoal, são oportunidades. Aquele familiar impaciente é o termômetro da nossa paciência. A crítica injusta é só um teste do nosso orgulho. A perda material é o convite ao nosso desprendimento, né? Essas provações a que a gente passa pela vida são provações que eu escolhi. Ela não vê a revelia. Eu escolhi passar por essas oportunidades. A gente só esquece. A gente só esquece dos nossos compromissos, né? Muito bem. Aqui eu vou terminar, né? Mas eu vou trazer aqui o Fernando está aqui. Essa aqui foi uma mensagem que o Fernando passou. Fernando, nosso companheiro aqui, né? De Evangelho às Sextas. E ele passa sempre mensagens muito bonitas. Na verdade, todo o pessoal aí passa mensagens lindas. Mas ele colocou assim: o bom exemplo é o melhor sermão. E isso, quando eu li aquele dia, eu falei, nossa, tá aqui, é para eu falar sobre esse tema mesmo, né? E terminando, pessoal, eu disse que ia fazer uma última pergunta aqui, né? O que fazer para ser um espírita verdadeiro e sincero? É só vocês pegarem o Evangelho, no capítulo 17, no item 3, a resposta está lá. E era só essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada.